Então vamos lá para mais um vídeo? Tá filmando. Olá pessoal, boa tarde. Sou Gabriel Vieira, terapeuta e criador aqui deste canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Estamos com um microfone aqui diferente, né? Tem uma caneta aqui, uma mesa que logo mais vai aparecer na tela de vocês. E o tema do vídeo de hoje é o estado da arte, a chave para a maestria em qualquer habilidade. Um tema muito legal que eu preparei, então preste atenção aqui, preste atenção para o que você está fazendo aí, ou continue o que você está fazendo, mas com fones no ouvido, para que você tenha atenção neste vídeo, que vai te trazer um conhecimento sobre como o estado da arte pode te ajudar a conquistar a melhoria em diversas habilidades. E esse tema, né, tem uma relação direta também, já vou dar um spoiler aqui, com os 4 estágios da competência, estágio esses que explicarei para vocês um a um aqui nesse vídeo, então preste atenção. Se você é novo aqui no canal, vamos fazer um combinado aqui, ó. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você vai assistir esse vídeo até o final, e no final do vídeo, se você gostou desse conteúdo, você vai deixar uma curtida e fazer um comentário. E se você, né, já assistiu um vídeo meu, dois, três, e aí tá acompanhando aí direto, você já pode deixar seu like, porque provavelmente você gosta dos meus vídeos e está aqui, né, assistindo e acompanhando esse vídeo. Então peço, na verdade, né, eu quero pedir que a todos vocês me ajudem aí, deixando um like no canal e se inscrevendo também, que é muito importante essas métricas. Eu olhei as métricas aqui do canal e vejo que muitas pessoas assistem e não se inscrevem, e não curtem, não interagem, e isto é ruim para o engajamento, ruim para mim, na verdade, né? Porque o canal não cresce. Então, vamos fazer esse canal crescer e eu conto com a ajuda de vocês. Não só conto com a ajuda, como também estou ajudando vocês. Então, é ideal que um ajude o outro e assim possamos caminhar lado a lado, crescendo na vida e aprendendo juntos, certo? Então, o tema do vídeo de hoje, o estado da arte, a chave para a maestria em qualquer habilidade. E aí vem uma pergunta já para iniciar o vídeo, presta atenção aqui, ó, para o que tá fazendo aí, presta atenção. Já vem uma pergunta aqui, né? Que é assim, a seguinte pergunta, né? Como eu, então assim, pode existir, como existe pessoas que conseguem atingir a maestria, a profundidade, a habilidade excepcional em uma determinada área e isso ser percebido de forma que a pessoa faz inconsciente, né? Então você imagina o Lionel Messi jogando futebol, ele pega a bola lá no seu campo de defesa, dribla 6, 7 adversários e faz um gol. Então ele simplesmente domina a arte do futebol, domina a habilidade de jogar futebol de uma forma inconsciente. Então, como pessoas chegam nesse nível de inconsciência do qual elas não precisam pensar sobre o que estão fazendo, simplesmente vão lá e fazem o que precisa ser feito, e fazem com maestria, e fazem sem erro, e fazem muito bem. Então é sobre isso que é o vídeo, é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. E na verdade, né, esse vai ser um passo a passo, esse vídeo vai trazer um passo a passo de como você pode atingir esse nível de habilidade em qualquer área da sua vida. E vamos começar então falando sobre os 4 estágios de competência. Então vou até pôr aqui de vermelho os 4 estágios. Esqueci de fazer a transição, ó. Aê, vocês não estão me acompanhando, me acompanha aí, porque hoje estamos com novas tecnologias. Então vamos falar aqui sobre os 4 estágios de competência e explicar cada um deles, dando exemplo, né? E trazendo isso para a nossa realidade, que é a minha realidade, que é a sua realidade. E no final, como esse quadro é o quadro Conhecimento e Ação, vou passar um exercício para vocês, vamos fazer junto aqui, tem um pedaço dele. Então vamos lá, então vamos para o primeiro estágio aqui, né? Vamos para o primeiro estágio, que seria o estágio da incompetência
inconsciente. Então, o que seria esse primeiro estágio aqui, né, da incompetência inconsciente, né? Incompetência inconsciente. O que isso significa? Significa que nós não sabemos o que não sabemos e a gente não faz a ideia de que precisa saber, tá? Então, vou te dar um exemplo assim. Uma pessoa, ela não sabe que existe o idioma inglês. Ela simplesmente não sabe que existe o idioma inglês e ela não precisa falar inglês, ela nunca ouviu o inglês, mas, né, em determinado período da sua vida, ela se dá conta de que o inglês existe, né? Então, ela sabia que, sei lá, uma vez ela ouviu uma língua estranha ali, quando era criança, né? Quando era adolescente ali, ouviu alguém falando diferente, falou, pô, mas o que será que é isso aí, né? Existe alguma coisa diferente do português ali e tal, mas ela não tinha consciência de que ela não tinha o quê? Ela não tinha a consciência, né, de que existia ali uma língua diferente. Eu dou um exemplo absurdo aqui, mas é para vocês entenderem mesmo, né? Então, ela não tinha a competência, então ela era incompetente no idioma inglês, porque ela não sabia falar inglês, e ela nem tinha consciência de que aquele idioma inglês ele existia, né? Então, isso pode acontecer no início, quando estamos, né, prestes a pisar, né, a ter contato com uma nova habilidade, né? Então tudo isso está relacionado a habilidades, né? Habilidades. Outro exemplo, uma pessoa que, né, tá ali dentro de um carro, mas ela não tem nem consciência de que tá, né, de como faz para dirigir, né? Ela não sabe que para dirigir precisa ter competência, né? Ela tá dentro do carro, tem uma criança talvez e ela vê o pai dirigindo, né? E ela simplesmente acha aquilo normal. Ela não sabe que aquele problema de dirigir existe. Ela não tem consciência de que aquele problema de dirigir existe. A outra pessoa não tem né, a ideia de que o inglês para ela existe e que isso é um problema para ela. Trazendo para o nosso mundo, né, da terapia, no nosso mundo mais é, dessa questão de autodesenvolvimento e autoconhecimento, podemos dar o exemplo de pessoas que vivem em problemas em relacionamentos, para pessoas que mal sai de um relacionamento, já tá enfiado em outro relacionamento e aquilo já tá dando problema de novo e ela já tem um contato ali para quando terminar esse ir para o outro e ela tem problemas no trabalho com as pessoas, tem problemas com a autoridade, tem problemas, né, quando vai fazer compra, briga com o caixa do supermercado. Então é uma pessoa que tem completo problema com o seu mundo afetivo, com o seu mundo de relacionamentos. Mas, dependendo da cultura dessa pessoa, do grau de instrução dela, da linguagem dela, muitas vezes esse problema de relacionamento, essa série de problemas que ela tem, ele pode ser inconsciente. A pessoa acha extremamente normal viver daquela forma, ela acha que todos vivem daquela maneira e acaba fazendo com que ela, né, tenha muitos problemas na vida, na verdade, porque se ela tem as relações dela ruim, provavelmente ela tem uma vida muito ruim. Ainda mais nesse cenário que eu coloquei, né? Uma pessoa que tem problema em todos os ambientes com todas as pessoas. Mas nesses estágios de competência, o mundo afetivo dela e o mundo de relacionamento dela seria um mundo de incompetente e inconsciente. E agora, né, podemos então, né, explicado aqui com 3 exemplos aqui, né, nós podemos então passar para um próximo nível aqui, né, que seria a incompetência. A letra até melhorou aqui, hein, pessoal. Vamos dar um joinha aí, né, meu, no vídeo, né? A incompetência consciente, né? Então aqui, então dando o exemplo do idioma, né? Foi o primeiro exemplo que nós usamos aqui foi o idioma, né? Foi o idioma, vou pôr aqui idioma. Então, no exemplo do idioma, a pessoa agora ela descobriu que o inglês existe, né? Porque ela simplesmente colocou uma música ali para ouvir e viu que era em inglês e falou, pô, o que que essa pessoa tá falando, né? Criou a consciência, né, do inglês. Pô, existe uma língua diferente que é o inglês, beleza, mas eu não sei falar inglês. Então ela para aqui no segundo nível da competência, que é o quê? Eu crio a consciência sobre a habilidade,
mas eu ainda não tenho competência para executar. E esses erros ficam claros, né? Provavelmente eu interpreto a música de uma forma errada. Eu achei que a música falava de alguma coisa, mas a música fala de uma coisa completamente diferente no idioma inglês, né? Trazendo o exemplo, né, de dirigir, então aqui a pessoa cria a consciência de que para dirigir você precisa de determinados movimentos mecânicos, né? Engatar a marcha na primeira, olhar o RPM, subir, pisar na embreagem, jogar a marcha na segunda, mas tem que tomar cuidado para não engatar a quarta e o carro morrer. E tem o farol que ficou vermelho e a senhora que está passando na rua, o cachorro que está deitado na calçada e aquela loucura toda. E a pessoa fala: Meu Deus, dirigir é isso e eu não sei dirigir, né? Então ela criou consciência do que é o dirigir ali, do que é a arte de, né, de você dirigir, de você guiar um carro, mas ela não tem competência suficiente para fazer isso e os erros ficam nitidamente claros nesse sentido, entendeu? Então, beleza. E uma pessoa que tem problema, né, no seu mundo afetivo, no seu mundo das relações, é uma pessoa que ela agora ela descobriu que talvez todas as pessoas, né, talvez com todas aquelas pessoas que ela teve problema, talvez, né, não tava todo mundo tão errado assim de brigar com ela, né? Então ela começa a entender que talvez nesse mundo das relações ela precisa melhorar, que talvez as coisas não precisam ser como são, né? Não precisa ser tão difícil assim se relacionar, ir no mercado e comprar alguma coisa sem brigar com alguém, né? Lidar com os pais, lidar com o esposo, lidar com o marido, lidar com os filhos, né? Que existe um modo de você fazer isso, existe uma linguagem para isso, existe o serviço que você precisa para se relacionar com as outras pessoas, com seus amigos, e ela começa a criar esse nível de consciência, de talvez, pô, preciso amadurecer para poder melhorar, né? Mas provavelmente ela ainda está naquele estado de que os erros dela nos relacionamentos ainda ficam muito claros aqui nesse estágio 2. Ela ainda erra bastante quanto a isso. E o legal de você ter esses estágios da competência aqui, porque aqui, ó, nesse estágio 2 aqui, você está consciente do problema, mas você é incompetente. Ou seja, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar aprender, você vai precisar criar a competência. E é nesse estágio também que você começa a ter o apoio. Então aqui você pode ter o apoio de livros, aqui você pode ter o apoio de outras pessoas, né, de pessoas, né, que podem te ajudar, e você pode ter apoio de profissionais, né, profissionais. Ou seja, aqui no idioma eu posso procurar um professor de inglês e posso comprar livros para aprender o idioma inglês. Aqui no dirigir eu posso procurar um professor de autoescola, né, posso procurar aqueles caras lá que oferecem, né, direção para quem já tem carta, né, posso ler um livro sobre isso. E aqui nas relações eu posso procurar também um terapeuta, que é um profissional que vai me guiar para aprender a lidar com esse mundo das relações e me tornar competente nisso e fazer com que minhas relações sejam boas, que eu entenda, né, o meu lugar no mundo, né, nesse sentido das relações com cada pessoa que está ao meu redor. E agora então, vamos para o nível 3, né? O nível 3 aqui, que seria o nível da competência consciente. Então, o que seria o nível da competência consciente? Então, aqui eu já passei, né? Já saí do nível 1, que eu não sabia que tinha um problema. No nível 2, eu sabia que existia o problema, mas não sabia como resolver o problema. Aqui no nível 3, eu sei que existe o problema. Deixa eu só mexer na tela aqui. Isso, ficou bom agora, hein? Olha só, que beleza. Então, aqui no nível 3, eu sei que existe o problema, né? E eu já estou conseguindo resolver a maior parte desses problemas. Então, assim, eu começo a acertar, né? Eu começo a acertar, então aqui eu acerto, né? Começo a acertar que eu comecei a me tornar competente tendo consciência do meu problema. Mas, né? Mas qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu ainda estou consciente em cada passo.
né? Então eu preciso pensar sempre no passo a passo, né? Vamos resumir assim, de passo a passo. Então o que seria no inglês isso? Estamos dando três exemplos ao mesmo tempo, três exemplos. Então acompanha aí, presta atenção. Então, no inglês seria basicamente assim: eu começo a ler um livro em inglês, mas determinadas palavras eu não conheço e eu preciso buscar um dicionário. Ou eu assisto o filme em inglês, mas eu preciso de legenda. Se o filme for muito difícil, tiver uma linguagem muito diferente daquela com a qual eu estou acostumado e treinei. Então é um nível de consciência e de competência a qual eu sempre estou em alerta para buscar, né? Buscar me desenvolver. Então, eu ainda não domino aquela coisa de assistir o filme inteiro em inglês sem legenda, né? Eu não domino dirigir o carro sem estar num estado de alerta. Então, é um nível de competência do qual eu sei do meu problema, eu consigo resolver boa parte dele, mas eu preciso estar atento, eu preciso gastar energia sempre para estar ali e melhorar, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque nesse nível de competência, a maior parte das nossas habilidades talvez ela pare aí, que é quando nós não somos totalmente profundos e não temos aquela competência de forma inconsciente, que já é o quarto estágio da competência. Então, o quarto estágio da competência é competência inconsciente. Aê. Então, o que seria a competência inconsciente? No idioma, a incompetência, né? A incompetência não, desculpa. No idioma, a competência inconsciente seria aquele cara que, né, chega na gringa e ele para na rua e conversa inglês fluente com qualquer pessoa, com qualquer sotaque. Então, se ele for para a Inglaterra, ele vai falar inglês lá e vai conseguir resolver seus problemas. Se ele for para os Estados Unidos, se ele for para qualquer país, ele consegue conversar, porque ele criou a competência de falar inglês de forma inconsciente. Então ele não precisa estar com o apoio do celular ali do lado, né, na inteligência artificial, falando pro cara assim, ó, fala aí. E aí ele lê e ele fala aqui e mostra pro cara, não precisa disso. O rapaz, né, a pessoa, ela criou a competência inconsciente. Então ela fala inglês da mesma forma que ela fala o português e ela consegue dominar essa habilidade inconsciente. Então ela nem precisa pensar. Esse estado de inconsciente competente, você domina a habilidade tão bem, mas tão bem que essa habilidade ela se torna automática para você. Então esse seria também, né, o estado da arte, né, que é o título do vídeo, estado da arte, que é exatamente isso. É você ter uma habilidade, você ser competente em algo de forma inconsciente. Você nem percebe que você tenha competência nisso e você acaba atingindo o estado da arte, que é a perfeição, é você fazer sem errar, você fazer, né, dominar aquilo de uma forma inconsciente. Voltando para a área né, dos nossos exemplos, então aqui eu falei sobre o idioma, na pessoa que está aprendendo a dirigir, é aquela pessoa que acorda de manhã, toma um banho, toma seu café, vai dirigir para o trabalho. Ela foi dirigindo para o trabalho, chegou no trabalho, ela desceu do carro e ela nem consegue lembrar o caminho que ela fez para ir para o trabalho. Porque simplesmente ela conhece 5 caminhos diferentes, ela sabe cortar o trânsito, ela sabe, né, ela domina o carro de tal forma que ela simplesmente chegou no trabalho. Se você perguntar para ela quantos faróis você pegou, né? Qual era o carro que parou na sua frente na avenida tal? A pessoa simplesmente ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar porque o cérebro dela economizou energia para aquela tarefa porque ela tem competência inconsciente naquela tarefa. É uma pessoa que domina o mundo dos afetos, o mundo do relacionamento, né? No nosso terceiro exemplo, uma pessoa que consegue se relacionar bem com as outras pessoas, que consegue, né, entender o seu mundo afetivo, que consegue entender o lugar das pessoas
que estão à sua volta, as pessoas que são suas amigas, seus pais, sua mãe, sua esposa, marido, filho. Ela consegue entender o lugar de cada um nas relações e como deve tratar cada um e como deve lidar com as pessoas. E aí, então ela não tem problema mais no mundo afetivo e no mundo de relacionamento dela. Aquele que for mal, ela afasta. Aquele que for bom, ela traz para perto. Aquele que precisa de limite, ela põe limite. Aquele que precisa estar longe, ela deixa longe. Aquele que precisa de ajuda, precisa estar próximo, ela ajuda a estar próximo. É uma pessoa que é justa, ela sabe lidar com cada uma das pessoas ao seu redor, né? Então esse seria o estado da arte, o estado da competência em consciência. Então esses são os quatro estágios da competência, né? A incompetência inconsciente, a incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente, né? Então é isso. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Por quê? Porque tendo em mãos esses quatro estágios da competência aqui, tendo em mãos, você pode escolher uma habilidade que você tem hoje na sua vida. Então já vamos para o final do vídeo aqui, né? O quadro Conhecimento e Ação é isso. Fizemos aqui no nosso quadro verde aqui, né? Não sei se vocês conseguiram ler, se o vídeo, né, da minha imagem aqui acabou atrapalhando. Eu tô vendo agora ali, né, que o vídeo ele fica um pouco em cima aqui do quadro verde, né? Mas aqui tá aqui, ó. Se vocês quiserem ver, deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Quiser anotar aí, anota, tá? Papel e caneta. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Você pode aqui, já no final do nosso vídeo, estamos indo para o final, porque esse vídeo já até passou do tempo esperado. Então, aqui no final do vídeo, você pode vir para os exercícios, tá? Os exercícios. O que você vai fazer aqui, ó? Você pode escolher 3 habilidades e usar essa ferramenta para se localizar. Vamos colocar assim. Então aqui, ó, eu posso escolher 3 habilidades que eu quero, né? Posso então um exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório. Música. Você quer aprender sobre música, sobre violão, canto, né? Você quer aprender sobre empreendedorismo, quer aprender sobre empreendedorismo, dinheiro, empresa, marketing. Você quer aprender a dirigir. Pra quem não sabe, quer aprender a dirigir, né? Então você vai escolher o que você quer aprender ou as habilidades que estão no seu radar aí para o ano de 2025 e você vai, né? E você vai aplicar os 4 estágios da competência e acompanhar o seu desenvolvimento. Lembrando que no estágio 2 é onde você, né, está de fato estudando para aprender aquela competência. Então aqui você pode até definir um tempo de estudo entre a incompetência para a competência. Então aqui, ó, você calcula quanto tempo eu vou levar, 4 semanas, um exemplo, né? E aí vai, né? Então eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês escolham. Primeiro passo, incompetência e inconsciência, né? Então você vai escolher aqui, ó, uma habilidade que você quer aprender, uma coisa que está no seu radar aí, porque isso já vai te tirar hoje do estágio 1, né? Do estágio 1 de competência. Então, a partir do momento que você escolheu a habilidade que você quer, você automaticamente já passa para o estágio 2, que é o estágio da consciência do problema, e agora você vai ter as ferramentas, vai procurar pelas ferramentas para atingir a competência. Então, é um exercício simples aí, mas que já pode hoje ter um resultado na sua vida. Eu acho que esse conteúdo ele agrega muito. Uma vez eu assisti esse conteúdo em uma aula e comecei, né, a aplicar assim na minha vida e percebi que coisas que eu achava que dominava, problemas que eu achava que
que sempre aconteciam, eu não conseguia resolver, era porque simplesmente eu era incompetente naquelas áreas e isso fez com que eu fosse atrás de conteúdos, que eu me desenvolvesse pessoalmente para ter competência nisso. E hoje, em muitas dessas coisas, eu tenho até a excelência do estado da arte. Lembrando que sempre pode acontecer de você estar navegando entre um estágio e outro. Então, digamos que eu tenho uma habilidade 4 aqui, né, da competência consciente de dirigir, mas agora eu vou dirigir um carro super esportivo, uma Ferrari, uma Fórmula 1, um carro que eu nunca vi, que eu nunca dirigi. Então talvez eu volte aqui para o estágio 3, né, ou até mesmo para o estágio 2. Então o aprendizado humano, ele nunca termina. Mas essa fórmula aqui, com certeza, né, esse caminho aqui, com certeza é algo que pode te ajudar a você definir melhor as suas habilidades e como lidar com isso. Bem, ufa, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui por 26 minutos de vídeo, você acredita? 26 minutos. Eu quero trazer vídeos aqui com mais frequência. Então eu preciso do feedback de vocês. Se esse vídeo realmente ajudou vocês, se não ajudou, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.